pare. Não role a tela. Existe um som de rompimento ecoando no céu a seu respeito. Aquilo que você pensou que ninguém estava vendo. A última gota de força que você usou quando achou que não tinha mais nenhuma. Deus viu. E Ele me enviou para te dizer que a sua linha de chegada invisível foi cruzada. Finalmente. O seu corpo sabe do que eu estou falando. Ele carrega o peso dessa guerra silenciosa. É o cansaço que não sai com uma noite de sono, a tensão nos ombros mesmo, quando não há motivo aparente. É a sensação de estar correndo em areia movediça, onde cada passo para frente exige a força de 10, e você se deita à noite sentindo o zumbido da exaustão na alma, um cansaço que o mundo físico não consegue explicar. Suas decisões também sentiram o peso. Quantas vezes você esteve a um passo de uma porta aberta, apenas para vê-la se fechar sem explicação? Quantos projetos bem encaminhados se desfizeram como um castelo de areia que a maré da noite insiste em desmanchar? Você fez tudo certo, orou, jejuou, agiu com sabedoria. E ainda assim, uma força contrária parecia sempre ter a última palavra, minando sua confiança, fazendo você duvidar da sua própria capacidade de construir algo que dure. E a sua casa? A sua casa se tornou um campo de batalha silencioso. A paz se tornou frágil. A alegria, momentânea. O silêncio na mesa de jantar que antes era comunhão e hoje pesa. Você sente as flechas que eram para você sendo absorvidas pelas paredes, pela atmosfera, pelas pessoas que você mais ama. E isso dói mais do que qualquer ataque direto. Porque a sua luta, mesmo invisível, começou a cobrar um preço de quem está ao seu redor. Se você reconhece o peso do que eu estou dizendo, eu preciso te fazer 3 promessas. Fica comigo e, nos próximos minutos, você vai entender o mecanismo espiritual por trás dessa longa e exaustiva batalha que finalmente te trouxe até aqui. A segunda promessa é que você não vai sair daqui apenas com um entendimento, mas com uma ferramenta de cobertura, um selo espiritual que você pode aplicar ainda hoje para proteger o território que você acabou de conquistar. E a terceira promessa é que no final haverá uma declaração, uma palavra de ativação que vai selar essa vitória de uma vez por todas. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa vitória que finalmente chegou, esse alívio que você está sentindo agora, não é apenas humano, mas sim espiritual? E se essa conquista for um sinal de que existe uma batalha constante contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar o seu cansaço como estresse ou ansiedade, poucos percebem que a exaustão que veio junto com a sua bênção não ataca pelo que você conquistou, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa exaustão pós-vitória estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria vida? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, a sensação de correr em areia movediça, a exaustão de construir algo que a maré sempre desmancha, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar? Por que cada vitória sua custa tão caro? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital, chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de normalizar a própria exaustão e compreender por que a unção de Deus atrai tanto ataque contra aqueles que carregam uma marca dele. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da erosão da sua perseverança, da fadiga que chega junto com a bênção e do cansaço que te impede de celebrar o que Deus te deu. Não espere a próxima conquista vir com o mesmo peso para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora,
Baixe o seu exemplar e descubra por que a erosão da perseverança não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a normalização da sua exaustão tem operado contra a sua vida. Existe uma cobertura para o conquistador exausto. Uma sombra, onde o guerreiro pode finalmente baixar a guarda e descansar sem medo de perder o que acabou de ganhar. Não é um lugar físico, mas um estado de espírito, uma posição debaixo das asas do Altíssimo, onde a sua vitória é guardada por uma força maior do que a sua. Se você sentiu que essa palavra foi para você, se o seu espírito testemunhou a verdade do que foi dito até aqui, escreva nos comentários: Eu consegui. Não para se exaltar, mas para registrar no mundo espiritual, para si mesmo e para o céu, que você atravessou a linha de chegada, que a sua perseverança foi honrada. E sobre exatamente isso, sobre a sensação de correr em areia movediça, sobre construir um castelo que a maré sempre desmancha, sobre gritar numa sala à prova de som, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da primeira hora após a sua conquista, o momento mais vulnerável, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre essa vitória que você acabou de alcançar. Eu ainda não te disse a coisa mais importante, o nome do mecanismo que te trouxe até aqui, exausto mas vitorioso. A palavra que explica por que a sua chegada foi tão difícil e por que o seu descanso precisa ser tão protegido. Fecha os olhos por um segundo. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e se concentre na minha voz. Eu preciso que você esteja totalmente presente para o que vai acontecer agora, porque o céu está prestes a te entregar um espelho. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 cenas que aconteceram na sua vida nos últimos dias ou nas últimas horas. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o Espírito Santo te parou neste vídeo. O primeiro sinal. Na primeira noite, depois que a boa notícia chegou, depois daquela resposta que você tanto esperava, você não teve um sono de celebração. Você desabou. Foi um sono pesado, sem sonhos, quase um nocaute. Mas você acordou na manhã seguinte sentindo um cansaço nos ossos, uma exaustão mais profunda do que a que sentia antes de dormir. Não era a alegria serena que você imaginou. Era um alívio pesado, quase a sensação de um soldado que, depois de meses na trincheira, finalmente recebe permissão para sentir a dor de suas feridas. Isso é o seu corpo liberando o trauma da batalha que você acabou de vencer. O segundo sinal. Em menos de 24 horas depois de receber o sim, de ver a porta se abrir, você se pegou olhando para a prova da sua vitória, o e-mail, o documento, a mensagem, e uma voz fria e calculista sussurrou no fundo da sua mente: E agora? Você vai dar conta de manter isso? A doçura da conquista mal tinha tocado seus lábios, e o gosto amargo da próxima preocupação já tentava se instalar. O medo de perder o que você acabou de ganhar foi, por um instante, mais real do que a alegria de ter conquistado. Isso é o inimigo, plantando a semente da dúvida no solo fresco da sua vitória. O terceiro sinal. Houve uma noite, bem recente, depois que todos na sua casa já tinham ido dormir. Você estava sozinho, talvez na cozinha ou na sala, no silêncio.
E você olhou para uma prova física da sua vitória, uma conta paga, um projeto finalizado, uma mensagem no celular. E após um breve momento de alívio, um vazio profundo e imediato tomou conta de você. E a pergunta que ecoou na sua alma não foi de gratidão, foi de apreensão. Qual a próxima luta? Em vez de paz, você sentiu o peso da próxima jornada. Esse é o sinal do conquistador exausto, que foi condicionado a viver em guerra e esqueceu como habitar em paz. E sobre essa cena na cozinha, tarde da noite, olhando para essa prova da sua vitória, sem sentir a paz que ela deveria trazer. Existe um escudo específico no livro digital que eu te falei, feito para blindar exatamente esse tipo de momento de esgotamento pós-conquista. O link está esperando por você no primeiro comentário fixado. O quarto sinal. Quando a primeira pessoa te parabenizou de verdade, alguém que talvez soubesse um pouco da sua luta, você deu um sorriso contido. Você disse, obrigado. Mas por dentro, sentiu uma vontade de se esconder, de minimizar o feito. Você sentiu que celebrar em voz alta, que receber o elogio, era como pintar um alvo nas suas costas. Você aprendeu pela dor que suas vitórias atraem ataques e por isso passou a comemorar em silêncio, quase em segredo, para não despertar a inveja ou a retaliação do inimigo. O quinto e último sinal. Na sua primeira tentativa de orar para agradecer, depois que a poeira baixou, as palavras não vieram. Você se ajoelhou ou apenas fechou os olhos, pronto para derramar sua gratidão, e o que veio foi um silêncio pesado. Não era ingratidão, era choque. Seu espírito estava tão focado na batalha, tão acostumado com a tensão, que ele não soube o que fazer com a calmaria. Você se sentiu culpado por esse silêncio, mas Deus não o interpretou como ingratidão. Ele o interpretou como um recibo. O recibo do preço que você pagou em obediência. E foi esse silêncio que ativou a palavra que eu estou te entregando agora. Agora para por um segundo. Respira. Quantos desses 5 sinais bateram aí dentro? 3? 4? Todos os 5. Se pelo menos 3 deles ressoaram na sua alma, você não precisa de mais nenhuma prova. Este momento não é um acaso. É um encontro marcado pelo céu. Você não parou aqui para entender a luta, você já a venceu. Você parou aqui para receber a cobertura para o seu descanso. Porque o mesmo Deus que te deu forças para lutar até o fim, é o Deus que agora estende sobre você uma sombra para descansar. A sombra do Altíssimo. O esconderijo onde a sua vitória recém-nascida não pode ser tocada, onde o seu fôlego pode ser restaurado e onde o inimigo não tem permissão para semear a dúvida ou o cansaço. Se o que eu disse até aqui fez o seu espírito se mover, se você sentiu o peso e o alívio desses 5 sinais, eu te peço, não ignore essa sensação. Registre este momento. Escreva aqui embaixo nos comentários. Os sinais bateram. Este é o seu ato de concordância com o céu. É o seu sim para a cobertura que está sendo liberada sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vitória. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a sua paz e a sua alegria, que vai impedir que o cansaço roube o sabor da sua vitória, preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse estado de rompimento que veio através da exaustão. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. A confirmação dos 5 sinais que você acabou de receber não foi um diagnóstico. Foi a sirene. O som que toca no exato momento em que o soldado sai da trincheira e finalmente tem permissão para sentir a dor de suas feridas. E o que eu vou te dizer agora, você precisa ouvir com o espírito, não com a mente. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. É um segredo que o céu guarda para os seus generais de oração, porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E a razão é simples. Não porque a unção foi revogada,
porque chegou a primeira hora após a sua conquista, e o que não havia era um protocolo para blindar a sua paz. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de Deus que estavam exatamente onde você está agora, sentados na mesa da cozinha de madrugada, olhando para a prova da vitória, mas sentindo um vazio inexplicável. Eu vi o grito em uma sala à prova de som virar um decreto que abala estruturas. Eu vi o castelo de areia que a maré sempre desfazia virar uma fortaleza que nenhuma onda consegue tocar. Eu vi o passo exaustivo na areia movediça virar uma marcha firme sobre as águas. E não porque eles eram fracos ou ingratos, porque o invejoso entrou no exato momento da exaustão pós-vitória, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a força espiritual que se especializou em minar a sua celebração, em injetar dúvida sobre a sua capacidade de manter a bênção e em normalizar o cansaço para que você nunca mais deseje lutar por novos territórios. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a dor de lutar uma batalha que ninguém vê e ter que comemorar as vitórias sozinho, em silêncio, para não ser chamado de arrogante ou para não atrair mais inveja. É a dor de sentir o gosto da conquista por um segundo e no segundo seguinte a voz da dúvida já te perguntar: será que você consegue manter isso? Será que foi sorte? É a dor de ver outros avançando com 1/3 do seu esforço, enquanto você tem que mover céus e terra para dar um único passo e ainda assim ter que sorrir e dizer: está tudo bem. Antes de eu nomear o escudo contra essa dúvida que chega junto com a vitória, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Se a sua mão obedecer, é porque a sua alma já entendeu que o tempo da luta solitária acabou. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Ele não é uma teoria, é um arsenal, feito para proteger o sabor da sua conquista. E o que você vai encontrar lá dentro não é uma fórmula mágica, mas a chave para entender por que a sua força é drenada mesmo depois de vencer, como a erosão da perseverança continua agindo em silêncio e o que acontece quando você finalmente nomeia essa tática do inimigo. É um mapa para o seu próximo nível. Você vai ver com os seus próprios olhos as táticas usadas para te manter correndo na areia movediça, para fazer seu castelo de areia ser desfeito e para abafar a sua voz em uma sala à prova de som. Não espere a próxima vitória vir com o mesmo preço de exaustão para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a erosão da perseverança não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado e o selo do seu novo começo. A unção que está sobre você não é um alvo, é uma fortaleza. E toda fortaleza tem uma arquitetura. A arquitetura da proteção divina está registrada no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É um dos segredos mais mal compreendidos da Bíblia. A palavra descansará aqui não é sobre sono, é sobre governo. É uma promessa de cobertura que transforma a sua exaustão em autoridade. Um conquistador exausto, sem aprender essa arquitetura, se torna um rei que não tem forças para sentar no trono. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. José do Egito a entendeu, e foi exatamente por sobreviver à erosão da sua perseverança que ele recebeu a autoridade para governar. O valor dessa cobertura é impagável, mas o acesso a ela é um ato de fé, e eu vou te provar. O acesso a este livro digital custa menos que um café e um salgado que você come sozinho na rua, planejando como vai sobreviver ao resto do dia. Menos que o ingresso do cinema para um filme que você vai usar como fuga por 2 horas, mas que não vai mudar a realidade que te espera lá fora. Menos que uma corrida de aplicativo que você pega para fugir da chuva, uma solução imediata para um problema
que você sabe que vai voltar amanhã. Essas foram decisões rápidas, quase instintivas, para aliviar a pressão por um instante. E aqui, diante de algo que pode mudar a maneira como você habita nas suas próprias vitórias pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, mas porque o inimigo sabe que um escolhido cansado é um escolhido vulnerável. Essa hesitação tem nome. Ela é a própria erosão da perseverança disfarçada de prudência financeira, tentando te convencer que o descanso é um luxo que você ainda não pode pagar. É a prova de que o inimigo já está agindo, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco nunca é seu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da primeira hora após a conquista. Deus não trabalha com risco. Ele trabalha com aliança. E o inimigo sabe que se ele não plantar a dúvida sobre essa vitória nas próximas 72 horas, ele perde o acesso. O risco é todo dele, não seu. Vários escolhidos aqui no canal já entenderam que não se trata de ganhar a guerra, mas de saber descansar depois dela. Talvez daqui a 3 horas você sinta o mesmo. Marcos, 58 anos, gerente de projetos. Ele me escreveu numa terça-feira à noite, depois de finalmente fechar um contrato que ele perseguia há 2 anos. Ele me disse que, em vez de celebrar, ele sentia um pânico gelado de "e se eu não entregar?". Ele se culpava, achando que era síndrome do impostor. Leu o livro na madrugada de terça para quarta e na quarta de manhã me mandou uma mensagem que dizia: "Eu entendi. A batalha não era para fechar o contrato. Era para sobreviver à exaustão que viria depois. Pela primeira vez, eu senti paz em vez de pânico." Cláudia, 47, dona de casa. Ela me contou que viu a restauração de um relacionamento familiar que estava quebrado há 1 década. Foi na sexta-feira, mas quando ela pensou em contar para as amigas no sábado, ela desistiu. Ela sentia que, se comemorasse, algo ruim aconteceria. Ela achava que era superstição boba. No domingo, ela leu o livro e me disse: "Eu não estava sendo boba, estava sendo atacada. Aprendi a celebrar no esconderijo do Altíssimo antes de anunciar no mundo. A vitória primeiro se firma no céu." Ricardo, 33, músico. Ele venceu uma luta pessoal contra um hábito destrutivo que o prendia desde a adolescência. Foi uma vitória de segunda-feira. Na terça, ele estava tão exausto que não conseguia nem orar para agradecer. Ele se sentia o pior dos ingratos. Encontrou o vídeo, baixou o livro e na quarta-feira me escreveu. O silêncio não era ingratidão, era o corpo pagando o preço da libertação. O livro me deu permissão para descansar sem culpa. Cada hora de alívio sem cobertura é uma brecha para a dúvida se instalar. Cada semana sem saber o nome do que é rompimento, do que é peretz, é uma semana em que a erosão da perseverança continua agindo em silêncio. Cada ano sem o livro dos 7 motivos é um ano em que a normalização da exaustão transforma suas maiores vitórias em memórias cansativas. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa normalização da exaustão continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta, e antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Se você está sentindo que a sua história tem o mesmo peso das que eu acabei de contar, saiba que essa mensagem só chegou até você porque outros escolhidos antes de você decidiram semear para que ela continuasse viva. Para além do livro digital, que é o nosso sustento principal, nós mantemos um link de doação voluntária, um cafezinho, um valor simbólico que o seu coração sentir, para que o nosso trabalho continue alcançando quem precisa ouvir uma palavra como esta, na hora exata, sem depender de mais nada. Se você sentiu de fortalecer o nosso ministério hoje, o link está logo abaixo do livro, no primeiro comentário fixado. Cada doação é o combustível para a próxima vida ser transformada. Te espero lá novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. Eu ainda não te dei a chave. A palavra que nomeia a força que rompe barragens.
É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta primeira hora de calmaria após a sua guerra. É o nome do que Deus fez através de você, mesmo quando você achou que não ia conseguir. Fica. A palavra é Peretz. Escute o som dela, P-E-R-E-T-S. Em hebraico, não significa apenas rompimento. Significa irromper, arrebentar, explodir através de. Não é uma porta que se abre com uma chave. É uma muralha que cede à pressão de um oceano. É a palavra que Davi usou quando disse: "O Senhor rompeu, Peretz, os meus inimigos diante de mim, como o rompimento de águas." Ele não disse que Deus abriu um caminho. Ele disse que Deus explodiu através da resistência. Essa palavra é a chave para a sua exaustão. O que você sente não é o cansaço do fim de uma maratona. É o tremor de terra que sobra depois que uma barragem se rompe. A sua vitória não veio de forma suave. Ela veio como uma inundação, uma força avassaladora que quebrou anos, talvez décadas, de resistência espiritual. Você não está cansado porque lutou. Você está cansado porque o poder que passou através de você foi grande demais para ser contido. O inimigo não queria te parar. Ele sabia que não podia. A tática dele, a erosão da perseverança, era outra. Te deixar tão exausto no processo do rompimento que você não tivesse forças para construir no novo território que a explosão da graça de Deus abriu para você. Ele queria que a sua terra prometida se parecesse com o seu cativeiro apenas por causa do cansaço. Mas Deus conhecia a tática, e é por isso que ele te parou aqui, para te dar o nome do que aconteceu, Peretz, e para te mostrar que o tremor que você sente é a assinatura de um poder que não pode ser fabricado. É a prova de que a sua vitória não foi sorte. Foi um ato de guerra celestial que usou a sua vida como epicentro. E agora, o descanso não é um luxo, é um protocolo de guerra. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É um registro bíblico assinado pelo próprio Deus. A história dele é o espelho da sua. Ele não começou sua jornada em um campo de batalha, mas em um campo de sonhos. E foi o próprio sonho de Deus para a vida dele que ativou a primeira onda de inveja. A inveja dos seus irmãos não se manifestou com um grito, mas com um silêncio. Eles o observaram, ouviram seus sonhos e, em vez de celebrar o que Deus estava mostrando, eles conspiraram. Venderam o portador da promessa como se fosse mercadoria. O homem que deveria ser protegido pela sua própria família foi jogado em um poço e depois vendido como escravo. A primeira lição do Peretz na vida de José foi essa. O ataque muitas vezes vem daqueles que estão mais perto do brilho da sua unção. Mesmo no exílio, na casa de Potifar, a fidelidade de José o elevou, mas a elevação atraiu um novo tipo de inveja, uma inveja com desejo de posse, que ao ser rejeitada, se tornou uma falsa acusação. E novamente José desceu, desta vez para a prisão. Anos se passaram com ele no cárcere, inocente. A erosão da perseverança estava em plena ação, tentando convencê-lo de que a fidelidade a Deus não valia a pena, tentando normalizar a exaustão da injustiça. Mas mesmo ali, no fundo do poço, a unção de interpretar sonhos permaneceu intacta, esperando a hora certa. E a hora chegou. Diante do faraó, o homem que o mundo havia descartado se tornou a única resposta para a nação mais poderosa da terra. A sabedoria que ele cultivou na dor, a fidelidade que ele manteve na injustiça, o transformou no segundo homem no comando do Egito. Ele não recebeu apenas uma posição. Ele recebeu a autoridade para aplicar sabedoria prática durante 7 anos de fartura para se preparar para 7 anos de fome. Ele não apenas sobreviveu à erosão, ele a usou como plataforma. O clímax da sua história, no entanto, não foi o seu poder, mas a sua misericórdia. Quando os mesmos irmãos que o venderam por inveja vieram se curvar diante dele, famintos e desesperados, José não usou seu poder para vingança, mas para redenção. Ele salvou aqueles que tentaram destruí-lo. É por isso que Jesus o citou como um tipo do Messias, o rei rejeitado pelos seus, que ainda assim se torna a salvação deles.
E o mais importante, José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. E esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento de cobertura. Imagine uma pequena aldeia construída no vale, à sombra de uma imensa barragem de concreto. Por gerações, os moradores viveram com um zumbido constante, uma pressão sutil no ar que eles mal conseguiam identificar. Eles ouviam estalos estranhos vindos da barragem durante a noite e sentiam o chão tremer levemente, mas nenhuma gota d'água jamais vazou. A vida continuava, mas com uma camada de exaustão inexplicável, uma ansiedade de baixo grau que todos sentiam, mas ninguém nomeava. Eles se acostumaram a viver cansados. Um dia, sem aviso, a barragem não racha, ela explode. Um perretz. Uma parede de água avassaladora com a força de 1000 rios desce pelo vale, mas ela não destrói a aldeia. A força da água foi tão precisamente calculada que ela passa ao redor, cavando um novo e profundo leito de rio que estava seco há séculos, irrigando campos áridos e trazendo vida a lugares que eram considerados mortos. A força foi aterrorizante, o som foi ensurdecedor e o tremor que se seguiu deixou todos de joelhos. Quando a poeira baixou e a água encontrou seu novo curso, os moradores saíram de suas casas. Eles olharam para o rio que agora fluía, para os campos que começavam a beber daquela água, e entenderam. O cansaço que sentiam não era o medo de uma catástrofe. Era a exaustão de viver ao lado de um poder tão imenso e acumulado, esperando para ser liberado. A pressão não era uma ameaça. Era a promessa da bênção que estava sendo contida. Você reconhece esse tremor, esse som ensurdecedor que foi a sua vitória? A exaustão que você sente agora não é o seu corpo dizendo que você perdeu. É o chão da sua vida se assentando depois que uma barragem de promessas retidas finalmente se rompeu. Você não está se recuperando de uma luta. Você está se aclimatando a um novo nível de poder que agora flui através da sua história. A força que causa um perez é a mesma força que exige uma cobertura. Uma explosão que abre um novo território também o deixa exposto. É por isso que a promessa de descanso no Salmo 91 vem logo após a revelação do poder do Altíssimo. O descanso não é uma recompensa. É a próxima fase da estratégia de Deus para você. É o protocolo para fortificar o terreno que o rompimento conquistou. Porque agora que a barragem se foi, o inimigo não tentará mais contê-la. Ele tentará envenenar o rio, mas a verdade mais profunda sobre como blindar essa fonte ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora. Só os fatos. Fato 1. A sua exaustão não era sinal de derrota, mas o custo de uma guerra espiritual que você estava vencendo em silêncio. Fato 2. A sua vitória não foi um acaso. Foi um ato deliberado de Deus, um rompimento violento chamado Peretz. Fato 3. A sensação de vazio e cansaço que veio depois não é ingratidão. É o tremor de terra que sobra após a muralha inimiga ter sido explodida de dentro para fora. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o epicentro. A prova viva de que a obediência, mesmo quando nos leva ao nosso limite absoluto, aciona um poder que o inimigo não pode conter. Você não é um sobrevivente cansado. Você é um território conquistado por Deus, e o seu cansaço é a assinatura dele no recibo da vitória. Agora, o que vem a seguir é crucial, porque entender o que aconteceu é uma coisa. Saber como se mover a partir daqui, como construir sobre essa terra nova e tremelicante, é outra. E para isso, você precisa reconhecer o seu rosto neste exato momento. O primeiro rosto que você pode estar vendo no espelho agora é o do Kit, conquistador exausto. Este é o guerreiro que tomou a cidade, fincou a bandeira na torre mais alta, mas está tão esgotado pela batalha que não tem forças para descer e governar as ruas. Ele venceu, mas corre o risco de perder a paz que a vitória deveria trazer. A implicação espiritual disso é perigosa.
um território conquistado, mas não governado. Se torna um convite aberto para usurpadores. Se o rei não senta no trono, o trono não fica vazio por muito tempo. A exaustão do conquistador é a brecha que o inimigo usa para contestar a legitimidade da conquista. O segundo rosto é o da barragem rompida. Este não é o guerreiro, mas o próprio local da batalha. Você é a estrutura que conteve a pressão da promessa por anos e que agora sente o tremor avassalador do poder de Deus que finalmente irrompeu através de você. A sua estrutura foi usada para liberar um rio de bênçãos. A implicação aqui é profunda. Você não é apenas alguém que recebeu um milagre. Você foi o canal do milagre. O cansaço que você sente é o cansaço do próprio leito do rio que foi alargado e aprofundado à força. E um canal recém-aberto precisa ter suas margens firmadas, ou a mesma água que trouxe vida pode erodir o solo ao redor. O terceiro rosto é o do mau portador do selo quebrado. Você é aquele que finalmente recebeu o documento, o título de propriedade celestial que valida a sua nova posição. O selo de cera foi quebrado, o pergaminho foi aberto e o seu nome está escrito nele. A vitória é legal, é sua por direito, mas a implicação é urgente. Um documento recém-validado precisa ser registrado e protegido. A tinta ainda está fresca. O inimigo que perdeu a posse agora vai tentar atacar a validade do documento. Vai sussurrar que a assinatura é falsa, que o selo não é oficial. A sua tarefa não é lutar de novo, mas aprender a apresentar o documento com autoridade. Se você se viu em um desses três rostos, o conquistador exausto, a barragem rompida ou o portador do selo quebrado, escreva aqui nos comentários qual deles falou mais alto com você agora. Não tenha vergonha. Isso é mais do que um comentário. É você nomeando sua posição no mapa espiritual desta nova estação. É um ato de autoconhecimento diante de Deus. E se você ainda não faz parte deste exército de escolhidos que se recusam a aceitar a exaustão como normal, se inscreva no canal. Cada nova inscrição é mais um soldado se apresentando para guardar as muralhas do que Deus está construindo em nosso meio. Agora, eu quero colocar uma ferramenta nas suas mãos. Um protocolo prático e imediato que você pode usar para começar a firmar esse novo território. Eu o chamo de o selo da primeira hora. Você vai usá-lo sempre nos primeiros 60 minutos, após qualquer tipo de vitória, por menor que pareça. É um ato de 3 minutos. Primeiro, onde quer que esteja, pare e coloque sua mão direita sobre o seu coração, sentindo o calor e o peso dela. Feche os olhos. Segundo, respire fundo e diga estas 3 frases em voz alta, mesmo que seja num sussurro. Eu recebo o perez que me foi entregue. Eu aceito o descanso que me foi ordenado. Eu decreto a cobertura que me foi prometida. Diga devagar, com intenção. Terceiro, permaneça em silêncio por 1 minuto completo, apenas respirando, sentindo o peso da sua mão. Imagine que não é a sua mão, mas a mão de Deus, selando a sua paz e silenciando o ruído da batalha. O selo de confirmação que você vai sentir é inconfundível. Será uma mudança na sua energia interna. O zumbido da adrenalina e da ansiedade vai diminuir, e em seu lugar, você sentirá uma calma pesada e assentada se instalar no seu peito. A sensação de estar em alerta máximo vai ceder a uma sensação de estar guardado. Esse é o seu sinal. E essa cobertura de 3 minutos que eu te entreguei, ela é o começo. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a primeira hora após a conquista. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a erosão da perseverança te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Peretz sobre a sua vida. Mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar até a sua paz e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada nova conquista pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o conquistador exausto. Mas um conquistador exausto sem um escudo completo
É como o leito de um rio recém-aberto pela explosão da barragem, que não tem as margens fortificadas para impedir que a água se transforme num pântano de dúvidas e estagnação. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques frontais, mas sabotagens sutis, desenhadas para fazer você duvidar do rompimento que acabou de experimentar. A sua primeira grande prova não será contra um demônio com chifres, mas contra um sussurro que soa exatamente como a sua própria voz racional. A primeira tática é a bomba de dúvida, é só coincidência. Dentro de um dia, algo pequeno vai dar errado, ou uma boa notícia inesperada vai acontecer em outra área da sua vida, e uma voz vai te dizer: viu, sua vitória foi só um evento aleatório. Essa sensação de rompimento é só você sugestionado por um vídeo. A vida é altos e baixos, não tem nada de espiritual nisso. O objetivo é esvaziar o poder do seu Peretz, transformando-o em um evento comum. A arma contra isso é imediata. No instante em que essa voz surgir, você vai parar, tocar na prova física da sua vitória que você usou no terceiro sinal, o e-mail, a conta paga, o objeto, e vai declarar em voz alta: eu recuso a coincidência e aceito a cobertura. O Senhor rompeu meus inimigos diante de mim. Você está ancorando o espiritual no físico, reafirmando que o que aconteceu foi um ato de guerra, não de acaso. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente quando você se preparar para aplicar o selo da primeira hora em uma nova pequena vitória, um problema urgente e inesperado vai explodir. Um telefonema dramático, uma briga em casa por algo irrelevante, uma emergência de trabalho que não podia esperar. O objetivo é criar um incêndio que exija sua atenção imediata, para que o protocolo de cobertura seja quebrado só desta vez. Mas só desta vez é a única vez que o inimigo precisa. Sua arma aqui é o princípio dos 3 minutos. Quando a crise fabricada explodir, você vai respirar fundo e dizer a si mesmo: isso pode esperar 3 minutos. Você vai se afastar da confusão, vai para outro cômodo e vai executar o selo da primeira hora. Ao fazer isso, você não está ignorando o problema. Você está declarando que a sua paz com Deus é mais urgente do que qualquer caos que o inimigo possa inventar. Você atende a Deus primeiro, depois apaga o fogo. A terceira tática, a mais perigosa, é o MASH, isolamento do que vê demais. Ao compartilhar sua nova percepção, mesmo que sutilmente, com as pessoas ao seu redor, você será recebido com olhares vazios, sorrisos condescendentes, ou até mesmo uma acusação velada de que você está exagerando ou vendo coisas. Isso vai te fazer sentir sozinho, estranho, talvez até arrogante. O objetivo é te convencer de que é melhor voltar a ser cego e aceito do que ser alguém que vê e vive isolado. Sua arma é a comunhão dos escolhidos. No momento em que se sentir isolado, sua tarefa é voltar aqui neste vídeo. Não para me ouvir de novo, mas para ler os comentários. Você vai procurar por aqueles que escreveram "os sinais bateram". Cada comentário daquele é um soldado do seu batalhão dizendo "eu também vejo". Você vai entender que não está sozinho. Você apenas encontrou sua verdadeira família e ela não está necessariamente debaixo do mesmo teto que você. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo. Por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata,
com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a erosão da perseverança as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando você sente o gosto da conquista por um segundo, e no segundo seguinte a dúvida já chega. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o alívio da vitória começar a se dissipar e a erosão da perseverança sussurrar que o cansaço vai voltar amanhã de manhã, mais forte do que antes. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar e a memória desta mensagem parecer distante, e a erosão da perseverança tentar te convencer que foi tudo um sonho, que nada mudou de verdade. E você vai precisar disso na sua próxima conquista, na primeira hora dela, quando a erosão da perseverança vier com força total, sabendo que se ela não te parar ali, ela perde o acesso. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E a erosão da perseverança sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O obstáculo real chama-se a voz do medo de parecer mal agradecido. Depois de uma vitória tão grande, depois de um rompimento como o Pérez, buscar ativamente por cobertura, por ferramentas, por proteção, pode parecer ingratidão. A voz vai sussurrar: Deus já te deu a vitória, e agora você está agindo como se não fosse o suficiente. Você está duvidando do poder dele de te guardar? E isso parece tão humilde, tão razoável, que muitos escolhidos param exatamente aí. Mas isso é uma armadilha espiritual. Não é ingratidão, é mordomia. Um agricultor que recebe uma colheita abundante não a deixa no campo para apodrecer. Ele acolhe, armazena e protege. Proteger a bênção é a maior forma de honrar quem a deu. É dizer a Deus: o que o Senhor me entregou tem tanto valor que eu farei de tudo para guardá-lo. A defesa contra essa voz é uma declaração de honra. Quando ela vier, e ela virá, você vai responder em voz alta: minha proteção é a minha gratidão em ação. Eu não duvido da vitória. Eu a valorizo demais para deixá-la desprotegida. Você transforma a falsa acusação de ingratidão em um ato de administração fiel, silenciando o inimigo com a sua própria sabedoria. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas: uma tática de autossabotagem que não vem do inimigo, mas do seu próprio coração ferido, um mecanismo que você mesmo vai acionar contra si mesmo. E eu preciso te alertar sobre ela antes que o selo desta mensagem se complete. É o que eu vou te mostrar a seguir. Chega de entender. Chega de analisar. Agora é hora de selar. Onde quer que você esteja, eu te peço que pare tudo. Se estiver dirigindo, encoste o carro. Se estiver trabalhando, peça licença por 5 minutos. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta o calor dela, o peso dela. Ela não é a sua mão agora. É a mão de Deus confirmando a aliança. Respire fundo pelo nariz e segure por 3 segundos. Agora solte o ar pela boca, devagar. E enquanto você solta, eu quero que você me acompanhe nesta oração. Não com a sua mente, mas com o seu espírito. Nós vamos primeiro liberar o que não te pertence mais, para depois ativar o que sempre foi seu por direito. Não resista, apenas receba. A sua única tarefa agora é concordar. Em nome daquele que te sustentou até aqui, eu te libero da obrigação de chegar em casa e descarregar na sua família o peso de uma guerra que eles não viram e não entenderiam. Eu quebro o ciclo de transferir a exaustão para o ambiente sagrado do seu lar. Eu te libero da culpa por ter se tornado pesado, por ter se tornado silencioso, por ter se tornado distante. Isso não era você, era o peso da batalha. Solte o ar dos seus pulmões agora e sinta esse fardo saindo junto com ele. Eu te libero da vergonha que você sente pelo seu próprio cansaço.
Eu desfaço o acordo que você fez com a voz que te acusa de fraqueza, que te compara com outros que parecem lutar menos. Eu te desligo da frequência da comparação. A sua guerra tem o tamanho da sua unção. O seu cansaço tem a medida do seu chamado. Eu te libero da necessidade de se desculpar por sentir o peso da sua própria coroa. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens. Eu rompo agora a sua necessidade de diminuir a sua vitória para confortar a mediocridade alheia. Eu quebro a falsa lealdade que te pede para sangrar em silêncio, apenas para manter a paz, com aqueles que não suportam o brilho que Deus colocou em você. A partir de hoje, a sua gratidão será expressa em proteção, não em autossabotagem. E agora, com a autoridade que me foi concedida para esta hora, eu convoco a identidade que o Pérex revelou. Eu chamo para a frente o conquistador que aprendeu a descansar. Eu ativo o rei que não apenas vence a guerra, mas senta no trono e governa a partir da paz. Eu decreto sobre você a unção do descanso estratégico, a sabedoria para habitar na sombra do Altíssimo e deixar que ele guarde as suas muralhas. Eu convoco a barragem que se tornou rio. Eu ativo o sentinela das margens que agora firma o novo curso das águas da sua vida. Eu te posiciono como o guardião da sua própria fonte, com autoridade para decretar que nenhuma palavra de contaminação, nenhuma semente de dúvida, nenhuma sujeira do passado entrará no rio da sua nova estação. Onde você está, coloque a sua outra mão sobre a mão que está no seu peito e aperte com firmeza. Sinta essa dupla porção de autoridade. Eu convoco o portador do selo que se torna o guardião do decreto. Eu ativo em você a autoridade que não apenas lê o documento da vitória, mas o executa no mundo físico. A sua palavra, a partir de hoje, carrega o peso do selo que foi rompido no céu. O que você ligar na terra estará ligado. O que você decretar sobre a sua casa ecoará nos portais espirituais como lei. Você não é mais um requerente. Você é um oficial de justiça do reino. A aldeia que vivia com medo da barragem agora aprende a navegar no rio. O tremor da terra se tornou a fundação de uma nova cidade. Mas existe uma diferença entre a fundação e a casa acabada. Nós colocamos o alicerce, mas falta uma chave. Uma chave que fecha a porta que o inimigo usava para entrar e inspecionar a sua exaustão. A mesma chave que abre uma outra porta, uma que você nem sabia que existia. Não diga amém ainda, nós não terminamos, fica comigo. A cobertura que foi selada sobre o seu espírito agora precisa descer para a sua vida física. Ela precisa cobrir a mesa onde você come, os relacionamentos que você nutre e o trabalho das suas mãos. Porque a vitória que não se manifesta em paz no dia a dia é uma vitória incompleta. O Pérex não veio para te dar uma experiência, veio para mudar o seu endereço. E essa cobertura agora desce sobre a sua mesa, sobre as refeições em família. Aqueles jantares que se tornaram silenciosos, pesados, onde você sorria por fora, mas por dentro travava uma guerra. A partir de hoje, a paz que excede todo entendimento guarda a sua comunhão. Essa cobertura desce sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, que absorveu a estática da sua batalha sem entender de onde vinha a interferência. Sobre os seus filhos que sentiram a mudança na atmosfera, mas não sabiam nomear o peso. As paredes da sua casa que se tornaram um escudo passivo, absorvendo as flechas que eram para você, agora são lavadas. A frequência da paz, da alegria, da leveza é restabelecida no seu lar. A guerra acabou do lado de dentro, e essa cobertura desce sobre o seu trabalho, sobre a sua conquista, sobre as oportunidades que estão se abrindo. O território que o rompimento abriu não ficará mais desprotegido. Cada projeto, cada contrato, cada porta aberta, a partir de hoje, nasce debaixo da sombra do Altíssimo. A erosão da perseverança não tem mais poder para minar o que você constrói. O que for levantado a partir desta hora será levantado sobre a rocha. Eu te vi. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo, cercado de gente, mas se sentindo a pessoa mais solitária do mundo, empurrando a comida no prato, enquanto sua mente desenhava mapas de sobrevivência para a semana que ia começar. Eu estava lá,
contando os segundos para que você finalmente entendesse que a minha companhia não depende da multidão ao seu redor. Eu te vi quando a notícia da vitória chegou e você se trancou no quarto, não para gritar de alegria, mas para chorar em silêncio, com medo de que o som da sua celebração pintasse um alvo nas suas costas. Eu vi o seu ombro tremer enquanto você abafava o choro no travesseiro. E eu honrei a sua prudência. Mas hoje eu te chamo para uma nova ousadia. Eu te vi encarando o e-mail de aprovação no meio da madrugada, a tela do celular iluminando seu rosto cansado. Eu vi você lendo a mesma frase 10 vezes, não por incredulidade, mas porque a voz da dúvida já sussurrava. E agora? Eu vi o gosto da próxima preocupação tentar roubar a doçura da conquista. E foi ali que eu decidi que essa seria a última vez. Eu vi suas mãos, naquela última madrugada de luta, prontas para se levantarem em rendição. Eu vi você olhando para o teto, a lágrima escorrendo pelo lado do rosto e a pergunta muda. Até quando? E eu estava lá, ao seu lado, segurando o seu pulso, sussurrando no seu espírito. Só mais um pouco. O rompimento já tem data marcada. Nenhuma daquelas gotas de força foi desperdiçada. E eu te vi de joelhos no seu quarto, pronto para derramar sua gratidão. E tudo o que saiu foi um silêncio pesado e exausto. E o céu não ouviu ingratidão. O céu ouviu o recibo de uma alma que pagou o preço em obediência. O céu ouviu o estalo final do selo se quebrando. E foi esse silêncio que me autorizou a te enviar esta palavra e a selar a sua vitória. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual de cobertura. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede em volta da sua casa. O que foi conquistado na exaustão, você governará no descanso. O que foi conquistado na exaustão, você governará no descanso. O que foi conquistado na exaustão, você governará no descanso. Agora abra os seus olhos, não devagar, de uma vez, como quem acende a luz em um quarto que ficou tempo demais no escuro. Bem-vindo de volta à sua própria vida, agora sob nova administração. Eu te vi de joelhos, pronto para agradecer, e tudo o que saiu foi silêncio. Não abra os olhos ainda, o selo está fresco. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira hora após a conquista, quando a adrenalina da batalha baixar e o cansaço acumulado se manifestar. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à primeira hora após a conquista. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na primeira hora após a conquista. E o invejoso conta exatamente com a primeira hora após a conquista, menos que o valor do estacionamento que você paga para resolver um problema que nem era seu, mas que sobrou para você, menos que a sobremesa que você come para tentar celebrar uma vitória que, por dentro, já começou a perder o gosto por causa do cansaço. Com garantia de 7 dias, o risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Você merece descansar, não pensar nisso agora. Guarde esse dinheiro, a próxima luta vai ser pior. Você já venceu, não precisa de mais nada. Isso é só emocionalismo, amanhã você pensa melhor. Isso é pra gente desesperada, você não está mais nesse ponto. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu
e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima primeira hora após a conquista. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Agora, respira. A decisão é sua, mas o tempo não é neutro. E agora que o rompimento aconteceu, existe um outro inimigo que se levanta. Não é o que te impede de chegar, mas o que te impede de construir. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os 3 espíritos que se especializam em atacar um escolhido no dia seguinte da sua maior vitória, para que a terra prometida nunca se torne um lar. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso te fazer um último pedido. A mensagem que você recebeu hoje, a cobertura que foi liberada, chegou até a sua casa sem custo algum. E ela só chegou porque outros escolhidos, antes de você, entenderam que essa palavra precisa continuar viva, para que a próxima pessoa que estiver no limite das suas forças, sentada na cozinha de madrugada, encontre essa mesma luz. Se você foi tocado hoje, se você sentiu o peso e o alívio, eu te convido a se tornar parte desse ciclo. No primeiro comentário fixado, abaixo do nosso livro digital, existe um link para uma doação voluntária. Qualquer valor que o seu coração sentir de semear, por menor que seja, é o que mantém essa fornalha acesa. É o que paga o tempo, a equipe, a estrutura para que essa mensagem não pare em você, mas flua através de você. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, de olhos abertos, de volta na sua realidade, mas com o espírito realinhado, escreva aqui embaixo nos comentários, com toda a força que essa vitória te deu. Eu assino embaixo do decreto. Que a sua obediência em digitar seja o selo final, a sua assinatura no contrato que foi validado no céu hoje. Não é para mim, é para você registrar sua concordância com o novo governo da sua vida. E depois de assinar o seu decreto, envie essa mensagem para alguém, não para qualquer um, para alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que sorri em público, mas chora no carro, que celebra as vitórias dos outros enquanto esconde a exaustão das suas próprias batalhas. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A primeira hora após a sua próxima conquista pode esperar mais 10 segundos. Senta nisso por um momento.